continuidade ao nosso estudo da função quadrática. Agora, nós vamos para o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele vai também nos mostrar se a parábola tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. No caso aqui, olha, o ponto de máximo é quando a parábola for decrescente, porque se ela for decrescente, ela é virada para baixo, então ela sobe, ela vai atingir um ponto máximo, aí ela começa a descer novamente. Quando a parábola é crescente, ela tem um ponto de mínimo, porque se ela é crescente, ela é virada para cima. Então, quando ela desce, ela vai atingir o ponto mais baixo que ela pode atingir e depois ela começa a subir novamente. Então, isso que nós vamos ver. Vamos fazer esboço de gráfico aqui. Então, quando a gente fala esboço do gráfico, é um rascunho. Nós temos, olha, vamos fazer aqui uma parábola crescente e aqui uma parábola decrescente. Na parábola crescente, ela tem um ponto que, ó, ela vem descendo, descendo, ela chega num determinado ponto, que é o ponto mais baixo. A partir desse ponto, ela vai começar a subir. Observa que esse ponto, ele também divide a parábola ao meio. Então, ele é um eixo de simetria. Esse ponto é o vértice. E é o ponto, nesse caso, o ponto de mínimo, que a gente chama, o ponto mínimo. E quando ela for decrescente, ela vai subindo, 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 até que chega um ponto que ela não consegue mais subir, ela começa a descer. Esse ponto é o vértice, e observa que ele divide a parábola ao meio, então se torna simétrico, né? E esse é o ponto de máximo, tá? Então, quando a parábola é crescente, ela tem um ponto de mínimo. Quando a parábola é decrescente, ela tem um ponto de máximo. E nós temos como calcular esse ponto. Eu quero saber, por exemplo, apenas as coordenadas do ponto que faz o vértice dessa função. Todo ponto no plano cartesiano, ele vai ter um valor correspondente no eixo y e vai ter um valor correspondente no eixo x. Então, para fazer um ponto, eu preciso de um par, que a gente chama de par ordenado, ou de coordenadas daquele ponto. Então, nesse caso, nós já temos aqui no quadro, olha, duas fórmulas. Essas fórmulas, elas nos permitem calcular essas coordenadas do vértice. Então, se eu quiser saber o x do vértice, eu vou utilizar essa fórmula, menos b sobre 2a. Se eu quiser saber o y do vértice, eu vou usar essa fórmula, menos delta sobre 4a. Então, observa que a gente vai ocupar o delta também. E para a gente saber esse ponto de máximo e de mínimo, até a altura que ela sobe, ou até o ponto mínimo que ela desce, olha, isso é determinado aqui, olha, pelo y do vértice. Então, se eu tiver o y do vértice, eu sei até onde ela vai descer, qual vai ser o ponto mínimo. E também, ó, se eu tiver o y do vértice, eu vou saber até que altura ela vai chegar, que seria o ponto de máximo, tá? Então, nós vamos pegar agora uma função quadrática e vamos calcular o par ordenado que faz o vértice. Dada essa função, vamos determinar as coordenadas do vértice e vamos depois, então, fazer o esboço do gráfico. O que a gente sabe? Vai ser uma parábola voltada para cima, com a concavidade para cima. Então, ela vai ter um ponto de mínimo, certo? Então, ela vai descendo, ela atinge ali o mínimo que ela pode, depois ela começa a subir novamente. Então, ela é crescente. As coordenadas do vértice, nós vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos fazer dois cálculos. Vou dividir aqui, olha. O x do vértice, então vamos colocar x e esse v pequenininho aqui como índice. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Esse b é o menos 2. O a é o 1. Então, aqui nós temos a, b e c.
esse cálculo do x do vértice vai ficar menos o valor do b. Ó, menos o b. O b vale menos 2. Então, coloca entre parênteses, porque aqui vamos precisar fazer o jogo de sinal. Embaixo vai ficar 2 vezes o a, que é 2 vezes o 1. Então, o x do vértice vai ser, aqui vai dar um 2 positivo e aqui vai dar um 2 positivo também. Então, veja bem, 2 dividido por 2 é 1. Então, esse x do vértice, o resultado dele é 1. Então, já tenho o x. Agora, nós vamos calcular o y do vértice. O y do vértice, ele tem essa fórmula, menos o delta sobre 4a. Então, eu precisaria do delta. Eu vou calcular de lado aqui o delta, que depois a gente traz ele para a fórmula. O delta é o b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? O b é o menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Delta, menos 2 ao quadrado é 4. Essa multiplicação, eu tenho dois negativos, o menos 4 e o menos 3. Então, vai dar mais 12. Ó, delta é igual a 16. Então, já tenho delta. Agora, então, eu posso voltar para lá. Vamos fazer aqui o y do vértice. Então, é o y com esse Vzinho, indicando que nós estamos calculando um ponto específico, que é o ponto que mostra o vértice da parábola, menos delta. Então, vamos por aqui, menos o 16, porque o delta deu 16, então menos o 16, sobre 4 vezes a. O a é 1. Então, vai dar menos 16 sobre 4. Menos 16 sobre 4 dá resultado menos 4. Então, o y do vértice é menos 4. Então, aqui, calculamos o par ordenado que faz o vértice. É 1 para o x e menos 4 para o y. Vamos agora fazer o esboço do gráfico. Passei então os valores que nós encontramos, 1 para o x do vértice e menos 4 para o y do vértice. Como que fica o gráfico dessa função? Nós vamos fazer um esboço, porque a gente vai ter algumas informações somente. Então, nós temos o eixo x, o eixo y. Como nós já estamos estudando várias características da função quadrática, nós podemos fazer já um esboço bem mais elaborado. Então, veja bem, nós sabemos que o gráfico é uma parábola. Essa parábola vai ser voltada para cima, porque a função é crescente, porque o a é maior que zero. Ela vai passar pelo valor menos 3 em cima do eixo y, no menos 3, que é o valor do c. Nós não calculamos os zeros da função, então a gente não sabe onde ela vai interceptar o eixo x, porque para essa função a gente não calculou. Se a gente tivesse calculado os zeros da função, teríamos mais informações para ela. Mas agora a gente calculou para ela as coordenadas do vértice. Então, essas coordenadas do vértice vai ser 1 para o x e menos 4 para o y. Então, vou prolongar o eixo y aqui. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o menos 4. Se eu fizer o encontro aqui, ó, desses valores, esse ponto de encontro é o vértice. Eu sei o quê? Eu sei que essa parábola, ela vai ser virada para cima, então ela vem assim, olha, e também é bom a gente observar que ela vai passar pelo menos 3, ela também vai passar por aqui, ó, pelo menos 3 do y. Então, eu já sei que ela vem descendo, ela passa por esse menos 3, quando chega aqui no vértice, é o momento que ela volta. Então, aqui ela vai voltar, certo? Simétrica, então ela é simétrica. Então, aqui nós temos um esboço do gráfico. Nós não calculamos os zeros da função, mas pelo esboço do gráfico dá para ter uma ideia. Ó, vai ficar próximo do menos 2, um deles, e a outra vai ficar próximo do 3 aqui, olha. Não calculamos, precisaríamos calcular para ter certeza disso.
mas dá para ter uma noção. Olha, ela vai ter um dos zeros da função vai ser negativo, o outro vai ser positivo, tá? Então, esse é o cálculo do vértice da parábola e nós vimos que essa parábola ela tem um ponto de mínimo, que é o ponto mais baixo que ela atingiu. É esse menos 4 no eixo Y. Como a nossa aula de hoje vai ser específica sobre o vértice da parábola, vamos ver mais um exemplo, que agora a gente vai ver um com ponto de máximo. Temos agora mais um exemplo no quadro. A função f de x igual a menos 5x ao quadrado mais 2x menos 1. Queremos saber as coordenadas do vértice dessa parábola. É muito importante a gente olhar para a função e já ter a noção das coisas. Por exemplo, essa função ela é decrescente. Eu sei disso porque eu estou vendo que o a é negativo. Quando o a é menor que zero, ela é uma função decrescente, a parábola vai ser voltada para baixo. Outra coisa que eu sei é que a parábola vai passar pelo eixo y em cima do menos 1, porque ela passa pelo eixo y no valor do c. Isso são conteúdos de outras aulas, então é importante sempre revisar. Agora nós queremos saber as coordenadas do vértice. Então vamos calcular x do vértice menos b sobre 2a. Isso é fórmula, para todos os cálculos nós vamos utilizar isso. E depois nós vamos calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Observa que aqui nós vamos precisar do delta, e a fórmula do delta é o b ao quadrado menos 4ac. Aqui nós temos o a vale menos 5, o b vale 2 e o c vale menos 1. Então agora é só substituir e vamos chegar então nesse valor, primeiramente do x do vértice. Então o vértice, o x do vértice da parábola é 1/5. Se eu dividir esse 1/5, eu encontro o valor decimal 0,2. Então nós temos aqui que o x do vértice é 1/5 ou 0,2, tá? Então normalmente a gente trabalha com 1/5, que é a forma fracionária. Quando nós formos fazer o esboço do gráfico, é importante o valor decimal. Vamos para o y do vértice. Como precisa do delta, vamos calcular primeiro o delta. Calculamos o delta. Já vamos fazer as previsões. Delta menor que zero não vai ter raiz. Ou seja, essa parábola não vai interceptar o eixo x. Então, eu já sei que essa parábola ela vai ser virada para baixo e não vai tocar o eixo x. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? O vértice toda parábola tem. O que esse delta negativo nos mostra é que ela não vai interceptar o eixo x, tá? Então, vamos calcular essa coordenada do vértice, do y do vértice. Menos delta, então é menos o menos 16. Cuidem aqui, esse menos é da fórmula e esse menos é do 16. Então aqui nós vamos ter que fazer jogo de sinal. 4 vezes o a é menos 5. Coloca sempre no parênteses quando é negativo. Vai ficar então, menos e menos é um 16 positivo e 4 vezes menos 5 é menos 20. Aqui também não vai dar um valor exato, tá? Mas ele vai dar, olha, como o 16 deu positivo e o 20 é negativo, a resposta vai ficar negativa. E vamos simplificar. 16 e o 20 dá para simplificar por 4. Então, aqui vai ficar 4/5. Então, o vértice, ele é menos 4/5. Como nós vamos fazer o esboço do gráfico, vamos dividir o 4 por 5. Então, vai dar 0,8, tá? Então, o y do vértice, ele é o menos 4/5, tá? Que é a mesma coisa que menos o 0,8. Agora, vamos então fazer o esboço do gráfico. Representar o 0,2. Então, vou fazer aqui, ó, o 1 aqui. Aí também vai passar pelo menos 1.
Aqui no meio, ó, então aqui nós temos o 0, entre o 0 e 1, aqui é o 0,5. Como a gente quer o 0,2, é um ponto que vai estar bem próximo do zero, tá? Aqui é o local da fração 1/5 ou 0,2, tá? Vou pôr aqui 0,2. Agora, no eixo Y, nós temos menos 0,8. Aqui nós já marcamos onde é o menos 1. O menos 0,8 é quase chegando nesse menos 1. Então, vai ser aqui assim. Esse menos 0,8. Aqui eu vou ligar que esse ponto é o ponto de encontro do x do vértice e o y do vértice. Então, esse é o vértice da parábola. E a gente já viu que ela, como o delta deu negativo, ela não toca o eixo x. E como o vértice está aqui embaixo e ela é virada para baixo, já dá para perceber que essa região não vai pertencer à parábola. Então, ela vai passar por aqui, ó. Ela sobe, vai passar pelo menos 1, ela vai até o vértice e desce de volta, tá? Então, esse é o esboço do gráfico dessa função. Então, é muito importante, olha que a gente confirmou várias coisas. O delta deu negativo, realmente não chegou a tocar no eixo x, não tem raiz, né? E o a é negativo, então ela é uma função decrescente voltada para baixo. E nós estamos aprendendo hoje, então, a calcular as coordenadas do vértice. E nesse caso, ela tem um ponto de máximo. Ponto de máximo. A altura máxima que ela chega é esse menos 0,8 ou menos 4/5 no eixo Y, olha. É o ponto mais alto que ela chega. Então, ela vem, sobe, quando ela chega nesse menos 0,8, ela desce. Então, é o ponto de máximo. Então, essa foi a nossa aula de hoje, em que nós aprendemos a calcular as coordenadas do vértice da parábola. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.